Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Esse é mais um vídeo para o canal Fotografia e Música. E eu pergunto para vocês: vocês se lembram dos discos que vocês compraram 30 anos atrás? A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Então, pessoas, esses dias eu estava fazendo uma postagem no Instagram, né? Nós temos um Instagram aqui do canal, né? Onde eu posto os discos que eu estou ouvindo, sabe? Aquele Instagram de colecionador, que é só uma foto de CD, um comentáriozinho e tal. E eu postei esse disco aqui, né? Rainbow. Rich Blackmore's Rainbow Stranger in Us All. E eu pensei, vou lá ver a data, né? Vou lá ver quando o CD foi lançado e vou colocar aqui na descrição. E eu olhei lá, 1995, falei, caraca, 30 anos. São 30 anos do lançamento desse CD. E eu comprei esse disco no lançamento. Eu comprei esse disco em 1995. Então ele tá comigo há 30 anos ali, né? Tá vendo, né? A capinha tá bem riscada, nunca troquei a capinha desse CD. Então ele tá comigo há 30 anos. E eu lembro que eu entrei na loja, era uma loja de CD que tinha no shopping da cidade. Era uma loja variada, né? Tinha de tudo, né? Lojas apenas de rock aqui na cidade, tivemos duas apenas. E elas não duraram tanto tempo assim. E eu fui lá na parte de rock, olhei isso daqui, Rich Blackmore's Rainbow, pensei, vou dar uma ouvida, né? Sabe aquela. Você podia ir lá e ouvir no fone de ouvido. Tocou a primeira música, Wolf to the Moon, e eu pensei, porra, já posso levar. Não preciso nem pensar, vou levar ele. Eu fiquei muito assim, consternado até, né? De saber que esse CD tá comigo há 30 anos. E é basicamente um pouco menos do tempo que eu comecei a gostar de heavy metal, que eu gostei a gostar de música pesada. E eu pensei, será que eu tenho mais discos de 95 aqui na coleção? Comecei a pesquisar pelas bandas que eu mais gosto, quais discos eles lançaram em 1995, quais eu realmente comprei em 1995, e eu cheguei a um grupo, né? Eu cheguei aqui a um pequeno grupo de CDs de 1995. Eu gostaria de compartilhar eles com vocês. Então, o primeiro é esse Rainbow, Stranger in Us All. Cara, um CD muito bacana. Cara, heavy metal da melhor qualidade. E eu destacaria aqui a primeira música, que é Wolf to the Moon, e a quarta música, que é extremamente incrível, que é Stand and Fight, que pra mim é a melhor música desse CD. Aí eu me lembrei que junto com esse disco, eu comprei outro. Nesse dia específico, eu me lembro muito bem desse dia, eu comprei dois discos nessa loja. O primeiro foi esse do Rich Blackmore, e o segundo foi esse Stratovarius, Fourth Dimension, que também é de 1995. E esse Fourth Dimension é legal porque é o primeiro disco com o vocalista Timo Cotipelto. Muito bacana, não sabia na época. Foi o primeiro disco do Stratovarius que eu comprei. E, cara, ele é muito legal. Against the Wind, que é a primeira música, é muito foda. Distant Sky é uma das minhas preferidas. Porém, a música que eu mais gosto nesse disco aqui é a Twilight Symphony, uma música com 7 minutos de duração e que é muito bacana. Outro disco que eu comprei em 1995, então tem 30 anos que ele tá na minha estante, foi esse Black Mind do Rage. Olha, eu já conhecia o Rage na época, eu já tinha ouvido o Missing Link e já tinha ouvido o Trapped, que são, até hoje, os dois discos do Rage que eu mais gosto. E aí saiu esse Black Mind. Eu lembro que ele saiu em duas versões. Ele saiu nessa versão simples que eu tenho aqui, e ele saiu numa versão dupla, onde no outro CD vinha o primeiro disco da banda, ainda quando eles chamavam Avenger. Não consegui comprar essa versão dupla, eu comprei esse Black Mind simples. E eu me assustei, porque eu falei pra vocês, eu já tinha ouvido o Missing Link, já tinha ouvido o Trapped, e o que a gente ouve aqui é uma banda muito mais pesada, uma banda quase thrash metal, uma banda extremamente rápida e violenta. Com o tempo, eu fui perceber que o Rage, ele tem fases, né?
Ele tem diferentes personalidades. Então, num disco eles estão extremamente rápidos e violentos. No outro disco já tem orquestra, já tem sinfonias. Então, o Rage é uma banda que ele muda conforme o vento, né? Mas esse Black Mind é muito bacana. A música título Black Mind é muito legal. The Crawling Chaos é muito foda. Life in Bad Dead. Sent by the Devil. E esse CD, cara, pô, acho que um ponto negativo desse disco é que ele é muito longo. Ele tem 1h15 de duração. Então tem algumas músicas, tem umas gordurinhas aqui. Se ele tivesse ali 15 minutos a menos, ele seria um disco perfeito. Porém, a 14ª música é uma balada chamada All This Time. E aí tem orquestração, tem violino. É uma balada muito gostosa de ouvir. Uma balada, cara, muito bacana. Então, eu recomendo para vocês Black Mind. E ouçam All This Time, que é uma música incrível, uma balada muito bacana. Outro disco de 95 que tá na estante já há 30 anos, Ozzy Osbourne, Osmosis. Sim, esse disco aqui quando saiu, a gente não tava esperando. Por quê? Porque o Ozzy tinha entrado numas, depois de No More Tears, de se aposentar. Inclusive a turnê chamou, né? No More Tours, era o nome da turnê do disco. E depois de uns 2 anos ele socou o pé em tudo e falou: Não, não vou ficar aposentado, não, eu vou voltar e vou gravar mais um disco. E ele gravou Osmosis. Eu acho que Osmosis é o primeiro, do ponto de vista musical, é o primeiro disco dessa fase atual do Ozzy, né? Com umas guitarras mais secas, uma coisa mais voltada para uma música industrial, uma coisa mais voltada para uma. Sabe? Eu acho que ele perdeu um pouco da alma aqui. Então ele deixou de ser fofinho, como foi no No More Tears, e ele ficou um pouco mais seco nesse disco. Mas eu gosto muito desse disco. A minha música preferida desse disco é a música Tomorrow. Porém, a gente tem Perry Mason, I Just Want To, Ghost Behind My Eyes e See You on the Other Side. É um disco muito legal. Ele foi um impacto na época pra mim. Porque eu tava vindo do No More Tears, que era um disco assim um pouco mais rock, um pouco mais, sabe? Um metal, não é um metal melódico, mas você sente a melodia. E a gente entra no Osmosis, que é um disco mais seco, que é um disco mais como eu diria, cara, é um disco mais é um rock mais cru. Todo mundo diz que isso é, todo mundo na época falava que isso era uma característica do Geezer Butler, né? O Geezer Butler tem uma pegada de um som mais industrial e ele foi o baixista desse disco e o pessoal disse que foi influência dele, não sei. Porém, esse disco tem aí uma leve diferença. Um disco que eu comprei em 1995, mas não é esse, óbvio, é o The X Factor do Iron Maiden, completando 30 anos agora em 2025. Eu comprei esse disco na época, porém essa aqui é a versão nova, né? A versão em Digipack que saiu uns anos atrás. E a outra versão que eu tinha sofreu um acidente, infelizmente não está mais entre nós. E eu comprei essa nova versão, mas é um disco de 30 anos e é um disco que na época eu comprei no lançamento. Aliás, já contei aqui em outros vídeos que o The X Factor foi o primeiro CD que eu comprei. Eu saí de casa para comprar o The X Factor. Quando eu cheguei na loja lá que a gente comprava disco, o rapaz falou: Não, ó, o X Factor chegou só em CD, não tem vinil. E eu comprei o CD e eu tive que sair da loja e comprar um aparelho de CD porque eu não tinha. Então o The X Factor foi o primeiro CD que eu comprei, né? 30 anos na estante. Eu já falei em outros vídeos, eu vou fazer um vídeo só sobre o The X Factor no mês de lançamento dele, no mês de aniversário mesmo. Mas eu acho um dos últimos grandes álbuns que o Iron Maiden lançou na carreira deles. Isso é polêmico, que eu sei que tem muita gente que não gosta do Blaze Bayley como vocalista do Iron Maiden. Lembrando que deve ter muito mais disco lá na estante que eu comprei em 95, mas eu puxei só os principais para mim. Eu tenho aqui alguns outros discos que são de 1995, que estão completando 30 anos agora, porém eu não comprei na época, tá? Eu comprei depois. O primeiro deles é o Pulse, do Pink Floyd.
Olha só que bacana, eu tenho essa versão que não tem a luzinha, então ela não é a versão da época, né? Porque a versão da época tem uma luzinha, fica piscando aqui. O meu não tem. Porém, é um ao vivo incrível do Pink Floyd. Ele vem com um livrinho, né? Seria aqui um CD-book, né? Ele vem com um livrinho. Então, um CD duplo. É muito legal que o CD2 é a banda executando na íntegra o disco Dark Side of the Moon. E cara, é um ao vivo incrível. Eu acho que esse aqui e o Delicate Sound of Thunder são meus dois discos ao vivo favoritos do Pink Floyd. E tá completando 30 anos agora, em 1995. Outro, em 2025. Outro disco bacana, olha só, Savatage, como que o pessoal fala, né? Mas acho que é Savatage. Dead Winter Dead, lançado em 1995. Cara, eu adoro Savatage, vocês sabem disso. Eu já fiz vídeos sobre Savatage, vários vídeos sobre Savatage. Eu adoro esse disco aqui, eu acho ele muito bacana. Essa é a última versão que foi lançada, né? O relançamento da discografia do Savatage pela Shinigami Records. Se vocês procurarem, ainda tem todos os discos para vender. O legal é que todas as versões, né, vem com texto do John Oliver explicando um pouquinho de como o álbum foi composto, tal. Tem umas histórias no encarte e todos os discos vêm com dois bônus, geralmente músicas acústicas no piano cantadas pelo próprio John Oliver. Então, Dead Winter Dead é o disco de 1995 do Savatage. Olha só, Gamma Ray, Land of the Free, clássico. Para mim, até hoje, o melhor disco do Gamma Ray. Essa versão aqui é de 1995. Eu não comprei ela em 95, mas é a prensagem de 1995. Eu acho que o Land of the Free é o melhor disco do Gamma Ray. É um disco que foi onde o Kay Hansen voltou a cantar, né? E é um disco que mostra muito da filosofia, do jeito de pensar do Kay Hansen, que é o dono da banda, né, o principal compositor da banda. Então a gente tem músicas que são algumas músicas com, sabe, aquela fé na humanidade. A própria música Land of the Free é fé na humanidade que o Kay Hansen sempre teve. Então, nas letras dele, que tem aquela pegada meio futurista. Então, Land of the Free, 1995, completando 30 anos agora. Tem uma versão desse disco que saiu há 5 anos atrás, né, que o Gamma Ray vem lançando versões comemorativas de 25 anos dos discos deles, com uma versão dupla. Eu tenho essa versão dupla, mas eu trouxe aqui a versão original para vocês verem. O que tem aqui de bom? Tudo. Acho que todas as músicas desse CD são muito legais, mas eu tenho aqui um carinho especial por Land of the Free, Ebbs of the Void, que eu acho muito legal, e Time to Break Free, que tem a participação especial do Michael Kiske. Cara, uma música incrível e muito divertida, muito legal. Outro que foi lançado em 95 é esse Made in Heaven, do Queen. Um disco póstumo, né? Ele foi lançado depois da morte do Freddie Mercury. Então a gente vai ter aqui algumas coisas que foram gravadas depois. A gente sabe que antes de morrer, o Freddie Mercury gravou uma baciada de músicas. Algumas foram lançadas aqui nesse álbum póstumo, outras foram lançadas em coletâneas. E toda vez que a banda lança um especial, né, uma versão especial de algum disco, eles incluem alguma música inédita. Então, até hoje, o Queen tem música gravada pelo Freddie Mercury que não foi lançada. Porém, a gente sabe que, né, por conta do período, por conta do que estava acontecendo, por conta do Fred estar doente, não são músicas de extrema genialidade, mas são músicas interessantes, valem pela curiosidade. Então a gente tem aqui o Made in Heaven. Cara, é um disco que ele não é genial, como os outros discos do Queen, mas a gente vai ter aqui uma música que eu gosto muito, que é Let Me Live, que é uma música incrível. E a gente vai ter ali, ó, It's a Beautiful Day, Made in Heaven, My Life Has Been Saved, I Was Born for Loving You, Too Much Love Will Kill You, muito bacana. Então, 30 anos do lançamento de Made in Heaven do Queen.
Olha só, pra quem gosta de punk rock, Ramones. Ramones, adiós amigos. Eu acho que a molecada de hoje não sabe o impacto que o Ramones teve em adolescentes como eu era na época. Na época que eu era adolescente. Cara, todo mundo curtia Ramones, todo mundo tinha uma. Sabe, a gente idolatrava os caras. E uma banda que praticamente lançou vários álbuns com músicas muito parecidas, mas a gente curtia a energia, a gente curtia a estética, a gente achava muito legal. E Adiós Amigos foi o último álbum do Ramones, né? Acho que é uma banda que realmente parou e nunca voltou e nunca pensou em voltar porque os membros se odiavam, né? A gente vê isso nas biografias. Porém, Adiós Amigos é um disco muito bacana, é um disco muito legal, é um disco que tem energia. Todas as músicas são muito legais. Eu gosto muito de I Don't Wanna Grow Up, eu gosto muito de The Crusher, eu gosto muito de Creating Family, gosto muito de Born to Die in Berlin. Cara, 30 anos de Adiós Amigos do Ramones. Eu gostaria de falar dessa aqui. Olha só. Time Machine. Eu não comprei esse disco no lançamento, eu comprei ele 1 ano, 2 anos depois, porque era uma época que era muito difícil de achar CD, CD importado, né? E o Time Machine não foi lançado oficialmente no Brasil. Esse disco aqui chama Act 2 Galileu. É uma banda italiana, o Time Machine é uma banda italiana, ou foi uma banda italiana, não sei se eles existem até hoje. Foi uma banda italiana. Eles lançaram esse disco conceitual contando a história do Galileu. E eu lembro de ter visto a resenha desse disco na Rock Brigade. E quem fez a resenha na Rock Brigade gostou muito desse disco. E eu coloquei ele lá na minha lista de desejos, né, na época. Então, 1 ou 2 anos depois, eu comprei esse disco aqui. Cara, ele é perfeito, ele é muito legal. Você percebe que ele poderia ter uma produção melhor. Mas é um disco muito bacana, é um disco muito interessante. E foi esse, eu acho que esse disco aqui me influenciou muito a gostar do Holy Land do Angra, né? Quando esse disco saiu um pouco antes do Holy Land, quando o Holy Land saiu, eu já tinha ouvido esse disco e eu lembro que eu até falei para meus amigos, olha só, o Angra se tornou Time Machine nacional, porque eu tinha esse disco aqui muito como referência na época. Infelizmente, o Time Machine, o próximo disco que eles lançaram já era completamente diferente do que eles fizeram aqui. E o Angra também, quando lançou o próximo disco, que foi o Fireworks, tinha ficado completamente diferente de novo daquilo que eles tinham mostrado no Holy Land. Mas esse disco aqui é muito bom. Não sei se tem no Spotify, nunca procurei. Mas se você encontrar esse disco aqui para ouvir, dá uma chance para ele. E último, uma coletânea pop. Olha só, uma coletânea da Roxette. Eu acho que essa é a coletânea mais famosa da Roxette, né? Chama Don't Bore Us, Get to the Chorus. Olha só que bacana. Olha, todos os incríveis clássicos do Roxette estão aqui. Inclusive todas as baladinhas mela cueca que fizeram tanto sucesso no Brasil, como Listen to Your Heart, Spend My Time, It Must Haven't Been Love. Porém, eu gosto muito de Dangerous, gosto muito de How Do You Do. Ou seja, tem as baladinhas mela cueca, mas o Roxette tem muita música animada também, tem muita música legal, tem muita música divertida, que vale a pena. 30 anos desse disco bacana aqui. E vocês? O que vocês têm aí que está completando 30 anos agora em 2025? Aqueles discos que olham pra você e falam: você está ficando velho. Gente, foi só uma brincadeira, foi só pra relembrar. Foi legal por quê? Porque eu tô ouvindo todos esses discos. Eu separei esses discos para o vídeo e eu tô ouvindo todos eles lá em casa, estou me relembrando de todas essas músicas. E a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.